Uma outra forma do mecanismo de defesa do ego vem a ser a anulação. É uma maneira que o ego se estabelece para anular o que acabou sendo realizado. O melhor exemplo dessa situação é quando há uma compulsão. Alguns pacientes sentem uma compulsão de, quando sai de casa, ter que fechar o bico de gás do fogão, né? E eles fecham o bico de gás. Mas no momento que eles fecham o bico de gás, eles compreendem que eles mesmos estão fazendo uma coisa que não tem sentido, já que não vai pegar fogo na casa. Eles então abrem novamente o bico de gás, no sentido do lugar de segurança, né? Não é de botar fogo no outro, e vão sair de casa. Mas quando chegam à porta, eles dizem: peraí, e se pegar fogo, como vai ser? Então eles retornam, fecham e pensam: que besteira, isso é uma coisa que não vai acontecer. Novamente, mantém como era antes. Então fica nesse vai e vem que causa um tremendo desgaste emocional e físico. Certa vez, eu vi um certo caso que o paciente era um carro antigo, não era como os modernos hoje, que tem a chave de segurança, que aperta um botãozinho e o carro tranca. Quando era ainda fechado com chave, comum os carros, ele fechava o carro e, para se certificar que os carros estavam fechados, ele tornava a abrir o carro, fechava o carro e, para novamente certificar que eu estava fechado, ele fazia esse mesmo gesto. Vocês podem notar com isso o desgaste da economia psíquica que esse paciente tem. Quer dizer, é quase que uma tendência a querer refazer o que está feito. Mas o mecanismo de defesa do ego, a anulação, não é uma coisa só do ato de compulsão. Ele pode ter dentro da própria pessoa como uma forma vivida dentro de si, como algo de uma obsessão inconsciente. Quando ocorre, né, e aí isso é comum, às vezes mulheres que tenham muito esse comportamento de transtorno obsessivo compulsivo, que na época da gravidez elas podem ter um ódio grande da gravidez que ela tem, um ódio violento do corpo dela estar alterado, e assim que a criança nasce, ela se cai em sentimento de culpa pelaquela criança, e ela então anula o ódio que ela sentiu até aquele instante aquela criança e coloca no lugar um amor no lugar, anula aquele processo de que teve do ódio e coloca um amor. Mas só que o amor não é esse amor falado tão belamente nas televisões, não. É aquele amor referido como amor possessivo. É aquela mãe que geralmente, quando tem um filho e cuida do filho de maneira possessiva, alguns casos se torna até bastante dramático na vida adulta, essas mães não permitem que o próprio filho tenha vida particular, tenha outras coisas de vida, como um homem normal teria, uma mulher. Assim, ela tenta dominar em todos os momentos. Quer dizer, é como se ela dissesse que quem sabe mais do amor é ela mesma. E Cíntia, quer dizer, a anulação é um processo de mecanismo de defesa do ego para combater aquela ansiedade anterior que provocou algo e ela muda para uma outra coisa. Isso em se tratando, né, dos mecanismos de defesa do ego. Mas como que isso tudo está dentro dos componentes do transtorno obsessivo compulsivo? Em primeiro lugar, nós já falamos que o transtorno obsessivo compulsivo tem uma data de início, diferente dos transtornos obsessivos ou transtorno de personalidade obsessiva ou de personalidade obsessiva compulsiva, que vem de longa data desde sua evolução. O transtorno obsessivo compulsivo tem um momento que aparecem esses sintomas com mais intensidade, embora os mecanismos de defesa eles venham numa evolução lenta e permanente em todo o processo de vida. Esses pacientes têm clareza e noção de que os problemas que ele possui são problemas de ordem psíquica e são processos de ordem mental que merecem eles serem tratados, e eles sabem e buscam tratamento por causa disso. Mas a psicodinâmica profunda desses pacientes acaba gerando sintomas que se tornam bastante claros desse transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro aspecto psicodinâmico é quanto às dúvidas obsessivas. Perante todos os mecanismos de defesa que existem, as dúvidas obsessivas vêm a ser aquela forma do paciente nunca ter garantia do que ele pensou está correto ou não. Está sempre duvidando se o que ele acabou de realizar está certo ou está bom.
eles tendem, clinicamente, a ter um ato muito interessante relatado, que sempre, ao deitar à noite, ao dormir, precisa fazer uma revisão como foi o dia. Fazer uma espécie de inventário, para saber onde errou, onde não errou. O que faz, o que não faz. O que vai fazer certo ou não. Então precisa ter uma certeza de que foi muito bem. Além disso, na dúvida obsessiva, acaba gerando um estado de uma prolixidade obsessiva que quem está próximo pode se sentir cansado devido à minúcia, aos detalhes prolixos que aquela pessoa passa, querendo estar sempre seguro e certo de que não vai cometer uma falha, não vai cometer o erro. Isso porque, dentro daqueles aspectos, mecanismo de defesa do ego, um dos pontos que eu acabei não falando, vem a ser o mecanismo de defesa do ego chamado regressão, que é um ponto do mecanismo de defesa do ego, que em tempos antigos da vida daquela pessoa, se sentiu sem ser devidamente amado. Nos processos de evolução de vida, a criança necessita se sentir verdadeiramente amada no que ela produz. E por jogo de maternagem, aí, quando criança, ela se perde nessa via. Então ela vive a angústia de não ser devidamente amada. Essa falta de clareza e certeza de que é verdadeira amada enquanto criança pelo adulto cuidador, geraria esse estado de tendência da criança a achar sempre que precisa ter essas provas. Essas provas nunca vêm. Quando está numa fase adulta e tem transtorno obsessivo compulsivo, e cai em sintomas desse de dúvida obsessiva, gera uma tendência a querer ter certeza de que fez certo e fez bom. Então precisa ter sempre uma certeza de que tudo que fez está corretamente colocado. Mas isso é perturbador, porque não tolera erro, não tolera falha, não tolera o mal-estar. Então, há de se ver o sofrimento que tem um paciente com transtorno obsessivo compulsivo.